Paz e graça, irmãos, eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4 até o versículo 9. Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco diferente desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Esse contexto da quarentena, esse contexto do coronavírus. Hoje eu quero falar de um outro assunto também importante tanto quanto esse que nós estamos vivendo. Amém? Então vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o versículo de número 9, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar um instante. Pai, esta é a sua palavra que será ministrada nesse momento através dessa transmissão. Pai, por favor, mediante ao teu Espírito Santo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa transmissão é na verdade uma pergunta. E a pergunta é: como podemos educar o coração dos nossos filhos? De acordo com essa passagem que nós acabamos de ler, a primeira coisa que nós pais devemos fazer para estar cuidando do coração dos nossos filhos é primeiro cuidar do nosso próprio coração. Antes de nós instruirmos os nossos filhos, precisamos ser instruídos. É isso que nós encontramos aqui nessa passagem. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos um grande mandamento para todos os pais, que diz assim, versículo 6: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado. Então, como podemos educar então o coração dos nossos filhos? Primeiro, devemos educar o nosso coração. E esse momento que nós temos para educar o nosso coração é um processo que precisa ser treinado. Nós pais precisamos ser treinados por Deus, ser treinados através da sua palavra. Nós pais precisamos estar o tempo todo de olho nas Escrituras, analisando os seus preceitos, os seus mandamentos e os seus princípios, encher a nossa alma, encharcar a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus, para que possamos então passar isso para os nossos filhos. O que nós podemos observar aqui nessa leitura é que a Bíblia está dizendo que nós pais somos como agentes responsáveis para formar o caráter dos nossos filhos. É a nossa responsabilidade de educar o caráter e o coração dos nossos filhos. Nós pais precisamos ensinar os nossos filhos sobre a forma como eles servem a Deus, a forma como eles se relacionam com as pessoas. É isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos ensinar a eles a forma como eles administram os seus bens e o seu tempo. Existem crianças que não dão valor ao que têm. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o valor das coisas. Precisamos ensinar os nossos filhos o valor do tempo. Nós precisamos conversar um pouco mais com as nossas crianças sobre isso, porque infelizmente as crianças de hoje não estão sendo doutrinadas, discipuladas como deveriam. Muitas crianças não valorizam o que têm e gastam o seu tempo o dia todo com internet, com games, com filmes, principalmente agora nesse momento de quarentena. Precisamos saber usar esse momento que nós estamos vivendo com muita inteligência, com muita sabedoria e com muito temor a Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos também a forma como eles leem a Bíblia. Ensine os seus filhos a amar a palavra de Deus. Sente com eles, converse com eles sobre a mensagem do Evangelho, sobre as histórias
que contém na Bíblia Sagrada, que nos levam, que nos apontam ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensine os seus filhos a amarem a palavra de Deus. Nós precisamos também ensinar os nossos filhos a forma como eles devem obedecer às leis do nosso país, como eles também podem obedecer vocês que são pais, nós que somos pais, porque os nossos filhos eles têm que ser pessoas obedientes. Os nossos filhos têm que ser pessoas que realmente possam dar fruto na sociedade. E para que isso aconteça, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o princípio da obediência. Nós encontramos aqui também que, infelizmente, alguns pais, eles centralizam a educação dos filhos apenas no bem-estar, apenas na alimentação, na saúde, apenas nos brinquedos e nas roupas. E se esquece que o maior investimento que nós pais devemos fazer em nossos filhos é educar os seus corações, é formar o seu caráter. Esse é o maior investimento que nós podemos fazer na vida de nossos filhos. E para que a formação do caráter de nossos filhos, eu vou ser bem repetitivo aqui, para que ela seja bem desenvolvida, para que ela possa ser bem aplicada, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos dar essa educação desde a infância, né? Essa educação, ela tem que ser dada desde a primeira fase da vida da criança. Quanto mais nova é a criança, mais ela vai absorver todos esses princípios que nós devemos ensinar para elas. É isso que nós podemos observar na Sagrada Escritura. Mas como nós já vimos, o primeiro passo aqui, a primeira coisa a ser feita é treinar o coração dos pais. Os pais de hoje não estão cuidando bem dos seus filhos porque eles também não foram treinados, não foram capacitados. Os pais de hoje não conhecem as Escrituras como deveriam conhecer e, portanto, não sabem passar isso adiante. Os pais de hoje não conhecem os preceitos da palavra de Deus, como então poderá passar isso para os seus filhos? Eu vou reler novamente aqui essa passagem, versículos 6 e 7, que diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja o que diz o texto. Veja a ênfase desse texto. E estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Estarão no teu coração. No coração dos pais. Após isso, após a palavra de Deus estar no coração dos pais, o versículo 7 diz: e as intimarás, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás de que jeito? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, nós pais precisamos absorver o máximo que nós podemos da palavra de Deus, para que possamos inculcar isso aos nossos filhos em todos os momentos. É isso que o texto está dizendo aqui. Portanto, os pais precisam receber para que possam oferecer algo para as futuras gerações. Nós precisamos receber para que possamos então oferecer. E o papel aqui dos pais, nesse sentido mais amplo, é ensinar as virtudes básicas para que os nossos filhos, para que os seus filhos sejam bons cidadãos. Precisamos ensinar as virtudes do tipo autocontrole, bondade, gentileza, obediência, bom comportamento, controle de emoções, respeito. Isso é uma coisa que está faltando muito nas crianças de hoje. Respeito aos mais velhos, respeito aos pais, mas, acima de tudo, a virtude mais básica que nós pais podemos ensinar aos nossos filhos é o temor a Deus. Infelizmente, em nosso arraial cristão, muitos filhos de crentes, quando crescem, abandonam a fé, desviam-se e se tornam até mesmo pessoas céticas, né? Quando não ateus até. Tudo isso por falta dessa atitude bíblica que os pais não estão tendo nos dias de hoje. E eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, que para colhermos bons cidadãos é preciso plantar uma boa semente.
e não há uma semente melhor para ser plantada no coração dos nossos filhos do que a palavra de Deus. E isso requer muito trabalho. Formar o caráter, formar o coração dos nossos filhos com princípios bíblicos, com virtudes básicas para a vida cotidiana, nós precisamos nos esforçar muito. Mas esse esforço vale a pena. Queridos pais, durante essa quarentena, aproveite esse tempo para estar trabalhando no caráter e no coração dos seus filhos. Aproveite esse tempo para isso. Cuide dos seus filhos. Cuide de suas crianças. Passe mais tempo com eles, estudando a palavra e orando junto com eles. Não apenas por eles, mas com eles. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar aqui assistindo essa transmissão. Espero que ela tenha sido edificante para a tua vida e para a tua casa. Deus abençoe.